abelhas do mundo todo estão sumindo. Queríamos que isso fosse brincadeira, mas isto é verdade. E sem elas para polinizar as plantas e produzir frutas e vegetais, nós ficamos com fome. Cerca de 1/3 da nossa comida requer polinização, e as plantas não podem crescer sem. O desaparecimento das abelhas no planeta tem preocupado autoridades de vários países. A desordem de colapso de colônias já foi identificada nos Estados Unidos, na Alemanha, Suíça e Península Ibérica. É caracterizada pelo fato de abelhas operárias que são encarregadas de coletar o néctar e o pólen nas flores não retornarem às colmeias. Em 2006, as abelhas começaram a desaparecer de suas colônias e o ritmo de desaparecimento está aumentando, o que provoca algumas perguntas. O que está por trás deste desaparecimento? Este fenômeno é bastante recente e pesquisas ainda não foram feitas, mas os cientistas têm alguns suspeitos. A perda do habitat e uma combinação de pesticidas que criam o assim chamado deserto floral são alguns destes fatores. Se alguma coisa não for feita, ficaremos com fome. Ao longo dos últimos 3 anos, as perdas de abelhas em toda a América do Norte variou de 7 a 96% em algumas colônias. De acordo com estudos recentes das diversas associações de apicultores, as perdas foram mais severas nos Estados Unidos e no Canadá, mas o Canadá tem uma crescente demanda por elas como polinizadores. As abelhas são os únicos polinizadores eficientes, e sua quantidade parece estar diminuindo. Sem abelhas quase não existe polinização. Sem polinização não existe praticamente qualquer fruta. Paul Chantry disse que temos que ter em mente a questão de que nós podemos viver sem mel, mas não sem frutos. Sem abelhas, você pode ter apenas uma ínfima produção de maçãs e peras. A preocupação do desaparecimento das abelhas é que ela afetará os apicultores. O produtor deste filme, Carlos Alberto, disse que podemos sobreviver sem as abelhas por uns 4 anos. Depois disso, morreríamos de fome. Professores da Universidade Paulista dizem que o problema não chegou no Brasil. Eles afirmam que a morte de abelhas no país pode ser decorrência de vários fatores, considerados ainda suspeitos. No fim do ano, por exemplo, uma planta típica do Cerrado produz um pólen tóxico para as abelhas, causando a morte delas. A seca prolongada no inverno em algumas regiões do país também é um problema, visto que há escassez de alimentos para as abelhas. Um terceiro fator seria os agrotóxicos que os apicultores colocam em seus apiários. A inquietação cresce entre os apicultores americanos pelo misterioso desaparecimento de milhões de abelhas nos últimos meses. Esse problema ameaça a produção nacional de mel e as colheitas que dependem do papel-chave destes insetos na polinização. Entre 30% e 60% das abelhas sumiram na costa oeste da Califórnia e mais de 70% em algumas regiões da costa leste e no sul do Texas. A situação é observada em 24 estados americanos e 2 províncias canadenses. Segundo a estimativa do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo a USDA, atualmente há 2,4 milhões de colmeias no país, 25% menos que em 1980. Ao mesmo tempo, a massa de apicultores profissionais caiu à metade desde a mesma data. A magnitude deste desaparecimento em massa de abelhas é considerado sem precedentes. Levou a Associação de Apícola Americana a exigir a ajuda do Congresso em uma audiência em Washington. O produtor Carlos Alberto disse que as abelhas domésticas são essenciais para a polinização de mais de 90 tipos de frutas e legumes, cujas colheitas estão avaliadas em 15 bilhões de dólares por ano, 6 bilhões apenas na Califórnia.
Uma professora da Universidade da Pensilvânia explicou na mesma subcomissão que este novo problema de despovoamento em massa das colmeias, batizada de desordem de colapso de colônias, apresentam sintomas únicos, diferentes dos observados quando acontecem as frequências do parasita Varroa Jacobson, que destroem as larvas. No caso desta desordem, as colônias de abelhas domésticas diminuem repentinamente, deixando poucas ou nenhuma abelha sobrevivente. As rainhas, uma em cada colmeia que garantem a reprodução, são encontradas com algumas abelhas adultas na presença de uma importante reserva de comida. Mas durante esta crise não foram encontradas abelhas mortas no interior das colmeias ou em suas proximidades. O fato de outras abelhas ou parasitas demorarem tanto tempo a instalar-se nas colmeias que ficam desertas pela desordem aumentam as especulações da presença de um produto químico ou uma toxina, segundo a professora Dina Foster. Todas as abelhas encontradas nas colônias devastadas por este misterioso mal estavam infectadas com uma multidão de micro-organismos, vários deles responsáveis por doenças vinculadas ao estresse desses insetos. Os cientistas mencionam a hipótese da existência de um novo patogênio, ou um produto químico que afeta o sistema imunológico das abelhas. Até agora, o fenômeno foi observado em 27 estados americanos, de acordo com a BAT, uma empresa que monitora o problema. Uma pesquisa recente feita em 3 estados pelo Grupo de Inspetores de Apiários da América mostrou que 26% das culturas de abelhas perderam metade de suas colônias entre setembro de 2008 e março de 2009. As abelhas produtoras de mel são os insetos mais importantes para a cadeia alimentar humana. Elas também são as principais polinizadoras de centenas de frutas, vegetais e flora. O número de colônias de abelhas vem caindo desde os anos 40, ainda que as plantações que dependem delas tenham crescido. As colônias de abelhas também têm estado sob estresse nos últimos anos, já que cada vez mais produtores cruzam o país com caminhões cheios de abelhas para realizar polinização. Esses insetos podem sofrer alterações em suas dietas. Mas os pesquisadores destacaram a possibilidade de que alterações na dieta destes insetos possam ser responsáveis pelo desaparecimento registrado nos últimos meses. O mesmo trabalho que é feito pelas abelhas, ou seja, a polinização, pode até ser feita pelos seres humanos, só que levaria muitos meses e teríamos custos altíssimos, milhões de dólares por ano, e esse trabalho as abelhas fazem sem nos cobrar nada. Os cientistas dizem que respostas definitivas para o colapso nas colônias podem estar distantes, mas recentes avanços na biologia e o sequenciamento genético estão acelerando a pesquisa. Um projeto para sequenciar 11 mil genes de abelha foi concluído no passado na Escola de Medicina de Houston, dando aos pesquisadores possibilidades de identificar distúrbios genéticos nos insetos. Uma coisa é certa: se nada for feito, todos nós ficaremos com fome.